E para falar mais sobre esse assunto de incêndios em casa, a gente recebe aqui no estúdio o assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, Tenente Daniel Marra. Lembrando que você pode participar da nossa entrevista enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, 6232017700. Boa tarde, Tenente, seja bem-vindo. Boa tarde, Eva. Boa tarde a todos os espectadores da TBC. Geralmente a gente não vê muitos incêndios em casa com grandes proporções assim, então o pessoal lá do prédio levou um sustão. Não é comum. É mais comum as pessoas lidarem com incêndios em vegetação e tudo mais. Quando acontece uma edificação próxima à nossa residência, a gente sempre se assusta. Às vezes no apartamento começa ali uma vela, um negócio e rapidamente as pessoas já conseguem conter o incêndio. Nesse caso não foi possível, o apartamento, nós temos imagens aí, o apartamento ficou incendiado mesmo porque não tinha ninguém no apartamento. O que levou essas chamas a iniciarem? A gente tem uma linha, a gente recebeu algumas informações que poderia ser uma fiação velha, um celular que estava carregando em cima do colchão. O que os bombeiros apuraram? Bom, inicialmente foi feito o combate a incêndio no momento em que fomos acionados. A nossa equipe de perícia ainda não levantou uma provável causa. Todas essas causas que você levantou são prováveis causas. Ou algum agente ígneo, como uma vela que pode ter sido esquecida, que a gente não encontrou, estou apenas levantando hipóteses, não dizendo necessariamente que pode ter ocorrido ou não. Mas as causas mais comuns de incêndio são sobrecargas elétricas. Vocês chegaram lá no local, então, e de imediato não detectaram nada que pudesse ser o fator que iniciou o incêndio? Exatamente, porque o objetivo principal naquele momento, quando nós chegamos em qualquer tipo de incêndio urbano e edificação, é procurar por vítimas e debelar o incêndio. Então, esse é o nosso foco. Posteriormente, as equipes de perícia fazem os seus trabalhos. A gente tem as informações também que o prédio é de 1980, passou por algumas reformas, mas algumas coisas não funcionaram lá corretamente na hora que o incêndio estava acontecendo. A fumaça invadiu as escadas, as pessoas não conseguiram, então, descer a porta-fogo, a porta corta-fogo não estava funcionando, né? A água parece que também não chegou no andar para conseguir apagar as chamas. O que vocês encontraram lá de problemas estruturais no condomínio? Bom, são coisas muito importantes de serem ressaltadas, o funcionamento da porta corta-fogo. Muitas das vezes, aquela porta que você encontra, que divide o hall das edificações para a área de escadas, ela deve permanecer fechada. Se você mora em uma edificação vertical e encontra essa porta aberta, procure conversar com o síndico e saber o porquê o dispositivo de fechamento automático dela não está funcionando. Por lei, através da Lei 15.802, que trata de segurança nas edificações, essas portas devem permanecer fechadas justamente para, em casos de incêndio, a fumaça não invadir o local que seria a rota de fuga dos moradores até um local seguro. Então, eu peço aos senhores que cobrem dos seus síndicos, cobrem das pessoas que fazem a gestão da segurança da edificação, que elas atentem à legislação da nossa corporação, que peçam que o Corpo de Bombeiros vá até a sua edificação, faça vistoria e vocês consigam um certificado de conformidade. O nosso certificado de conformidade, ele diz que a sua edificação, a edificação que você reside ou trabalha, ela está minimamente segura em caso de incêndio para evitar qualquer tipo de pânico na hora que as pessoas vão acessar as rotas de fugas. Nesse caso aí do condomínio, as portas, então, possivelmente estariam abertas ou não estariam funcionando, o que encheu de fumaça as escadas, as pessoas não conseguiram. As portas, provavelmente, a porta do andar onde ocorreu o incêndio estava aberta naquele momento. Qualquer abertura, ela é capaz de fazer com que a fumaça passe por aquele local e tome toda a escada. E por motivo de segurança, essas portas, elas têm um sentido único de abertura, né? Sempre para frente. Sim, sempre no sentido da rota de fuga, sempre para o sentido da saída. E tem um fator também importante da gente conversar, aproveitando aqui a sua presença, tenente, questão de lixeiras nos andares, né? Isso também é um fator que pode se não provocar um incêndio, né, mas ajudar que se propague mais rapidamente. O Corpo de Bombeiros tem permitido isso? As lixeiras continuam nos andares? Como que tem sido isso? Essas vistorias que vocês fazem? Bom, a nossa legislação, ela não permite que tenha qualquer tipo de obstáculo na rota de fuga. A rota de fuga é todo aquele espaço que você vai ter que percorrer até encontrar um local seguro. Se você coloca uma lixeira
numa anticâmara, numa caixa de escada, no momento de fuga, de pânico, como ocorreu nessa edificação, que a fumaça, inclusive, tomou a escada, ou seja, você ainda teve a visão prejudicada, além da respiração prejudicada, você vai ter mais dificuldade de acessar a rota de fuga, porque ela vai servir como obstáculo para você acessar até um local seguro. Além disso, ela pode servir como um agente de propagação do incêndio, porque a fumaça, ela tem algumas características. Ela é quente, ela é opaca, ela não permite que você veja através dela. Ela é móvel, ou seja, ela vai transitar, e ela é inflamável e tóxica. Por ela ser inflamável, ela pode levar um incêndio até aquela lixeira e fazer com que um novo foco de incêndio surja, inclusive dentro da rota de fuga, o que é mais perigoso ainda. Então, não está recomendado nos condomínios manterem essas lixeiras nas escadas, ali naquela área, nos andares, né? A gente já está recebendo participação aqui do telespectador. A Heloísa Santos, de Aparecida de Goiânia: como evitar um incêndio com crianças, né? Criança também é muito curiosa, né? Às vezes vê o adulto brincando com fogo, brincando não, né? Acendendo a chama e tal, vai lá, pega o fósforo, como é que faz? Bom, os fogões de hoje, eles são mais seguros, ele tem um dispositivo de trava, a maioria deles. Recomendamos que jamais você incentive a criança a manusear fósforo, manusear isqueiros, manusear velas, e tenha esses equipamentos, qualquer agente que possa produzir chama, longe do acesso dessas crianças, de preferência em armários altos que as crianças não possam alcançar. Além disso, temos que tomar cuidado também com os agentes ígneos em decorrência de sobrecargas elétricas. Já fugindo, inclusive, das crianças. As crianças não devem manusear equipamentos elétricos de forma alguma, né? Isso até para segurança, para evitar o risco de choque elétrico. Mas você que está numa edificação, faça a revisão também de suas instalações elétricas, procure um engenheiro eletricista ou um técnico desse setor para que possa ir até a sua residência, veja se sua instalação elétrica está segura, não faça nenhum tipo de gambiarra que possa sobrecarregar o seu sistema de alimentação da sua edificação, que pode futuramente trazer um risco de incêndio para você e para sua família. Aparelhos domésticos que a gente tem em casa, que são mais antigos, aquelas geladeiras que já têm 15, 20 anos, o ar-condicionado que já lá de 1990, eles podem provocar incêndios por conta dessa questão da deteriorização dos materiais? A questão maior desses equipamentos é que eles são equipamentos que demandam muita energia para seu funcionamento. Então, eles vão sobrecarregar o sistema por inteiro. A questão maior dessas edificações antigas, eu não estou aqui afirmando que a causa desse incêndio foi uma sobrecarga elétrica, mas a questão dessas edificações antigas, que normalmente elas tiveram um projeto elétrico para atender uma demanda X de aparelhos eletrônicos, elétricos ligados. Naquela época o prédio era de 1980. Naquele período a gente não tinha tantos eletroeletrônicos em casa ligados na tomada. As pessoas começam a instalar ar-condicionado, comprar geladeira. Aí vem a máquina de lavar, aí vem a sanduicheira, aí vem o secador e tudo. Então tudo isso contribui para sobrecarregar a rede elétrica. Exatamente. Além disso, o fato dos fios estarem gastos, já estarem velhos, pode ocorrer a existência de fios descascados na sua casa. Aí, às vezes tem muito tempo que você tem uma instalação elétrica, você nunca fez nenhum tipo de manutenção, o seu sistema pode estar próximo de receber uma sobrecarga. É importante que você faça essa revisão, trazendo segurança para você, para os seus familiares e para quem importa, para a sua vida. E acontecido o acidente, acontecido o incêndio, o que as pessoas têm que fazer? No caso do prédio ali, então, as pessoas têm que procurar sair, têm que ver se tem vítimas. O que vocês orientam? Quais são as primeiras situações, atitudes que as pessoas devem tomar quando se deparam com uma situação dessa, como a gente está vendo aí, a gente vê a janela em chamas, o que faz? Bom, há diversas situações. No caso de um princípio de incêndio, se você tiver o mínimo conhecimento de manuseio de um extintor de incêndio, eu aconselho que você vá até o extintor, remova o lacre, direcione o esguicho do extintor para a base do foco do incêndio e tente combater. Caso você não tenha isso nesse combate, que você feche a porta daquele cômodo, ligue para o telefone do Corpo de Bombeiros, 193, e nós enviaremos uma equipe para poder combater esse incêndio. À medida que você fecha a porta daquele cômodo, você vai retardar
que aquele foco se espalhe para os demais cômodos da edificação. Porque quem alimenta o fogo é o oxigênio, presente no local. Exatamente. Então, se você fecha a porta, você vai confinar um incêndio naquele local, exatamente. E no caso do condomínio, por exemplo, as pessoas têm que ficar impedidas, elas não podem usar os elevadores. Olha, é importante que as pessoas, caso elas tenham um elevador de emergência, elas podem usar esse elevador de emergência. Como a gente estava conversando mais cedo, em off aqui, a legislação do Corpo de Bombeiros, a Lei 15.802, ela tem uma série de exigências. Algumas edificações, elas possuem o elevador de emergência. Esse elevador de emergência, ele deve funcionar com um sistema de gerador de eletricidade, que mesmo que o Corpo de Bombeiros corte a eletricidade para combater o incêndio na sua edificação, ele vai permanecer funcionando. Então, esse elevador você pode utilizar. Ele fica presente na antecâmara da edificação, próximo à escada. Sim. Pode continuar. E também as escadas, né, que são as nossas rotas de fugas mais seguras. Para a gente encerrar, então, a nossa entrevista, o que as pessoas podem fazer para evitar esses possíveis focos de incêndio em casa? Eu estou com uma série de coisas aqui, aqueles pinos T, né, que sobrecarregam as tomadas, extensão, emendas de fios, chuveiros velhos, aqueles aparelhos que ficam em stand-by o tempo inteiro ligados na tomada, eles são possíveis focos de incêndio? Olha, a maioria dos equipamentos elétricos hoje, eles são bastante seguros, não há motivo para pânico. O que nós temos ouvido relatos em relação aos carregadores de celular. Os carregadores de celular, sempre que você for deixar a sua edificação, evite deixar o seu celular carregando sem ninguém próximo, né? Que você esteja sempre com o celular, caso você vá carregar o celular, que você esteja na edificação. Não abandone a edificação após deixar ele para carregar. Também, não deixe nenhuma panela do fogo e vá conversar com a vizinha. Essa panela ela pode superaquecer e causar um princípio de incêndio também. Não deixe velas acesas dentro de sua edificação. Faça revisões elétricas, como já frisamos aqui por diversas vezes, e evite sobrecarga no seu sistema elétrico. Tá certo, vou fazer só mais uma pergunta rapidinho aqui para a gente encerrar. O Alisson do Jardim Guanabara está mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. O número é novo, hein? 3201-7700. Quando acontece incêndio com combustível, como posso fazer para apagá-lo? O combustível é tenso, né? O combustível, o Corpo de Bombeiros, ele realiza combate a incêndio nesse tipo de material utilizando água com espuma, porque a espuma ela age por abafamento também. Ela impede a troca gasosa entre o fogo e receber o comburente, que seria o oxigênio nesse caso. No caso, se for uma panela, por exemplo, com óleo, óleo é um tipo de combustível, né? Apesar de ser uma classe diferente de incêndio, você deve abafar aquela panela. Jamais jogar água diretamente em uma panela ou em qualquer recipiente que tenha um combustível. Porque se você jogar uma água direto para aquele foco, esse combustível ele pode se esparramar, causar uma expansão desse material e expandir o foco do incêndio também. Tá certo, eu agradeço a participação, então, do Tenente Daniel Marra, ele que é assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, pela sua participação aqui no TBC Notícias, primeira edição. E eu quero aproveitar para te convidar para ver a nossa próxima matéria,